Presidente Luiz Frade, senhores vereadores, distinta assistência, imprensa do município de Cascavel, vereador Paulo Porto. Eu confesso que fui tomado por uma certa incerteza. Peço a prorrogação do prazo de 10 minutos, vereador Luiz Frade, porque sou autor da moção, em saber se trazia ou não esse debate para a Câmara de Vereadores, dessa questão da redução da maioridade penal. Porque, embora seja um tema apoiado por cerca de 90% da população brasileira, é um tema polêmico, complexo, controvertido, até porque existe um grupo de pessoas, pensadores, estudiosos, alguns deles donos da verdade, que são absolutamente contrários à redução da maioridade penal, e mais do que contrários à redução da maioridade penal, acha um absurdo qualquer pensamento em contrário disso. Mas, como acredito que não devemos fugir das nossas responsabilidades, somos homens públicos, eu acho que é importante o nosso eleitor da cidade de Cascavel saber como pensa o seu representante, e é por isso que decidi, de maneira muito clara, deixar objetivamente conhecido que eu sou, vereador Ney Raverotti, assim como Vossa Excelência, plenamente favorável à redução da maioridade penal para os crimes hediondos. Mas, embora seja favorável a essa redução, reconheço que nós temos argumentos contundentes, fortes, qualificados em ambos os lados. Aqueles que são contra a redução da maioridade penal afirmam que o menor que tem 16 ou 17 anos ainda não está devidamente formado, ou que o menor infrator é vítima da sociedade, fruto do meio em que vive, ou ainda de que a redução não resolverá o problema da violência em nosso país, ou que os menores infratores são responsáveis por menos de 1% dos crimes cometidos no Brasil. Mas é justamente por isso que eu sou favorável à redução da maioridade penal nos crimes hediondos, e não nos crimes que podemos chamar de crimes comuns, como, por exemplo, o furto. Porque o crime hediondo, que é o latrocínio, o homicídio qualificado, o estupro, esse crime hediondo ele é tão grave, absolutamente tão grave, ele causa um mal tão grave à sociedade, que não importa se esse crime corresponde a 0,001% dos crimes cometidos no Brasil. Ele deve ser repelido de maneira exemplar. Ele deve ser punido de uma maneira que a sociedade também tenha um pouco de paz. Diferente de um crime comum. De um menor infrator, por exemplo, que comete um furto. É evidentemente que o crime hediondo não pode ser considerado um número frio numa estatística. Então, é por isso que sou plenamente favorável à redução da maioridade penal apenas para os crimes hediondos. A argumentação ainda de que um jovem de 16 ou 17 anos não está plenamente formada é algo que a gente pode ponderar. Contudo, não podemos receber isso como uma verdade absoluta, porque, ao meu ver hoje, nos dias de hoje, um jovem de 17 anos, ele tem muito mais acesso à informação que tinha um adulto na década de 40, quando foi formulado o nosso Código Penal. Não podemos, ao ver um menor de 16, 17 anos cometendo, por exemplo, um crime de homicídio qualificado, um homicídio doloso, você querer justificar esse crime imaginando que aquele menor infrator é mais vítima do que a pessoa que ele vitimou, ou do que o menor infrator só cometeu aquele crime porque ele é fruto do meio em que vive. Desta forma, penso eu, e imagino que a maioria dos senhores vereadores que assinaram a moção também pensam, que a redução da maioridade penal é necessária não apenas para diminuir a violência, ou talvez não apenas também pensando na ressocialização do jovem. Essa redução, essa medida é necessária pensando nas vítimas, é pensando na sociedade. E se não for possível ressocializar, pelo menos nós teremos um caráter exemplar da pena. Porque um dos objetivos da pena no direito penal, o vereador Pedro Martendal e Vossa Excelência sabem muito bem disso, também é prevenir. É ter uma prevenção geral, é ter uma intimidação geral para que outros não cometam também o mesmo crime. Mas é evidente e claro, senhores, de que para cada um desses argumentos que trago nesta tarde, os pensadores, os estudiosos, os cientistas de plantão farão e colocarão verdades para sobrepor essa argumentação. Então, devido à complexidade de uma matéria tão controversa como essa, talvez, para a gente chegar à nossa convicção íntima, seja mais fácil nós buscarmos uma aproximação com o problema. Tentar encarar esse problema, de fato, como se fosse um problema nosso.
fugindo um pouco daquela sensação que todos nós temos, que as coisas só acontecem com os outros. Dias atrás, na semana passada, me chamou muito a atenção, no programa do apresentador Paulo Martins, ele leu uma carta, vereador Dr. Burgarelli, de uma mãe, de um menor que havia sido assassinado. Ele leu essa carta dessa mãe do menor que tinha sido assassinado, que tinha escrito para a mãe do menor infrator. E se vocês me dão licença, passo a ler a carta lida pelo jornalista Paulo Martins. Vi-se ao enérgico protesto diante das câmaras de televisão contra a transferência de seu filho, menor infrator, das dependências da FEBEM em São Paulo para outra dependência da FEBEM no interior do estado. Vi você se queixando da distância que agora a separa do seu filho, das dificuldades e das despesas que passou a ter para visitá-lo, bem como de outros inconvenientes decorrentes daquela transferência. Vi também toda a cobertura que a mídia deu para o fato, assim como vi que não só você, mas igualmente outras mães na mesma situação que você, contam com o apoio de órgãos e entidades de defesa dos direitos humanos, ONGs e etc. Eu também sou mãe, e assim bem posso compreender seu protesto. Quero com ele fazer coro. Enorme é a distância que me separa do meu filho. Trabalhando e ganhando pouco, idênticas são as dificuldades e as despesas que tenho para visitá-lo. Com muito sacrifício, só posso fazê-lo aos domingos, porque labuto, inclusive aos sábados, para auxiliar no sustento e educação do resto da família. Felizmente, conto com meu inseparável companheiro, que desempenha para mim importante papel de amigo e conselheiro espiritual. Se você ainda não sabe, sou a mãe daquele jovem que seu filho matou estupidamente num assalto a uma videolocadora, onde o meu filho trabalhava durante o dia para pagar os estudos à noite. No próximo domingo, quando você estiver abraçando, beijando e fazendo carícias no seu filho, eu estarei visitando o meu e depositando flores no seu humilde túmulo num cemitério da periferia de São Paulo. Ia me esquecendo, e também ganhando pouco e sustentando a casa, pode ficar tranquila. Viu que eu estarei pagando de novo o colchão que seu querido filho queimou lá na última rebelião da FEBEM. Nem no cemitério, nem na minha casa. Nunca apareceu nenhum representante dessas entidades que tanto lhe conforto para me dar a palavra de conforto e talvez indicar os meus direitos. Verdade ou não essa carta, para mim ela está carregada de significado, vereador Fernando Winter, porque imagino eu que nesse exato momento devemos ter milhares e milhares de mães passando exatamente por essa situação, sentindo exatamente essa dor. E foi tentando sentir essa dor, foi tentando me colocar nessa situação, é que eu decidi, na minha convicção íntima, que sou favorável à redução da maioridade penal para os crimes hediondos. Porque não posso deixar que essa dor, já que é gigantesca, que não dá para dimensionar, seja ainda mais aumentada pela sensação de impunidade que uma mãe dessa pode sentir ao saber que aquele que matou ou estuprou a sua filha pode estar livre dali a 2 ou no máximo 3 anos. É evidente que talvez no mundo ideal, talvez essa não fosse a melhor saída ou a melhor decisão. Mas vivemos numa sociedade muito longe do ideal e nós temos que viver com a nossa realidade. Então uso a tribuna nessa tarde para deixar evidenciado e claro que sou absolutamente favorável à redução da maioridade penal para os crimes hediondos. E para aqueles que ainda estão em dúvida se são ou não são favoráveis a essa redução da maioridade penal, eu convido a cada um de vocês a fazer talvez uma indagação a si mesmo, uma só indagação. E se fosse o seu filho, se fosse a sua filha, se fosse o seu filho assassinado ou a sua filha estuprada por um jovem de 16 ou 17 anos, o que você pensaria? Eu acho, e quero crer, que a resposta que está dentro de cada um de nós é que, no mínimo, que a justiça fosse feita.